Obrigado, Jesus, porque podemos sentir o Teu amor por nós e podemos expressar o nosso amor por Ti. É pequeno, mas é sincero. Aleluia, Jesus. Abençoa-nos aqui como igreja, os presentes, os que estão em casa. Abençoa o Teu povo, as famílias da Tua casa, as crianças, Senhor. Abençoa os adolescentes, os jovens, os casais, os solteiros, os idosos, os enfermos, Senhor. Obrigado por aqueles que se recuperaram. Obrigado por aqueles que estão superando. Senhor, estende a Tua mão para que todos possam vencer as lutas, as tribulações, as enfermidades. Que venha a cura, Senhor. Venha saúde sobre o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Podem se assentar. Hoje estamos reunidos aqui para a ceia. Vamos meditar na palavra, algumas orações e depois participaremos em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Saudamos a amada igreja. Que a graça e a paz daquele que vive eternamente, Jesus, que esteja sobre nós. Amém? Glória a Deus. Queria dar uma orientação rápida a respeito da nossa caminhada no meio desta pandemia. E estamos tendo um ano atípico em todos os sentidos. Jamais havíamos planejado uma coisa como essa, e nem mesmo previsto. Mas o ano está se encerrando, pelo que tudo indica, estamos entrando numa segunda onda dessa pandemia. Temos uma média móvel de casos, já muito elevada, mas uma média móvel de mortes mais baixa. Isso quer dizer que a medicina, que foi pega no susto, já está sabendo um pouco como lidar com essa doença. Então, todo cuidado é pouco, vamos tomar todos os cuidados. Pessoas têm nos perguntado às vezes, mas a igreja vai fechar? Tem igreja que já está fechando, e nós temos uma conclusão de que, da maneira como nós estamos funcionando aqui, com distanciamento social, uso de máscara, cuidados na aproximação com as pessoas, eu creio que o risco de contaminação é mínimo, quase nulo. As pessoas estão se infectando nas compras, nas filas de bancos, nas festas. Então, há muitos ambientes que oferecem muito maior risco do que os cultos. E nós temos muitos irmãos que frequentam as compras, as filas, mas que não estão frequentando os cultos. Nós precisamos ser coerentes. Eu creio que aqui nós temos um ambiente seguro, mas o nível de segurança depende muito de cada um de nós. Temos orado pelos irmãos que estão enfermos. O Celso Savaia e a Cleide contraíram a Covid-19. A Cleide está bem, o Celso está hospitalizado, está no oxigênio. Então, diferentes pessoas se comportam de maneiras diferentes.
com relação a essa doença. Então vamos estar orando pelos que estão enfermos. Estivemos orando pelo Mário. Mário está melhor, já está em casa, já teve alta. Então nós vamos crer que Deus vai nos dar a vitória. E aqueles que porventura contraíram a doença, que possam se recuperar com a graça de Deus e para a glória de Deus. Amém? Eu queria pedir que o Davi e a Samira tragam a Amélie para nós a apresentarmos ao Senhor. Davi está acompanhado dos pais, que são muito bem-vindos. Por favor, podem subir aqui. Glória a Deus por esse dia. Amém? São bem-vindos. Então, meus irmãos, vamos dar uma base bíblica rápida, que está no livro de Lucas. Nós temos um costume aqui na igreja de não inventarmos nada daquilo que não está na Bíblia. Nós não queremos mais do que a Bíblia ensina e também não queremos menos. Nós queremos o que Deus nos orientou. E a Bíblia não fala absolutamente nada sobre o batismo infantil. É uma doutrina que entrou na igreja somente depois de Constantino, quando a igreja já estava em franco processo de decadência. O que a Bíblia ensina sobre as nossas crianças? Que devemos levá-la ao templo e elas devem ser apresentadas ao Senhor. Qual é o significado prático disso? Papai e a mamãe têm uma aliança com Deus. E agora eles querem trazer esta herança preciosa, que é a maneira como Deus se refere aos nossos filhos. Eles querem trazer esta herança preciosa para o centro deste relacionamento de aliança. Porque sabem que ser aliado de Deus é uma coisa muito importante. E a Bíblia diz que nós somos aliados do Senhor. Então, eu sempre penso assim, é como se Deus estivesse aqui, vamos imaginar um triângulo. Os pais estão aqui, Deus está aqui. Davi, a Samira e Jesus. E agora os pais colocam a sua filhinha, que eles desejam dedicar ao Senhor, apresentar ao Senhor, colocam no centro deste triângulo de amor e de compromisso pactual. Então, é um ato muito expressivo, muito significativo, mas é um ato de fé dos pais. Não é a minha oração como sacerdote que vai determinar a bênção que a Amélie vai receber, mas é a fé do Davi e da Samira. Amém? E Deus vai fazer assim conforme vocês creem na palavra de Deus e vocês dão honra a Deus ao obedecê-lo neste particular. Amém? Glória a Deus. Então, papai aqui pode segurar o microfone? Será que a Amélie vai chorar? Amélie? Amélie. Querido Pai, nós tomamos esta herança preciosa tua em nossos braços para apresentá-la a Ti, para dizer que ela é tua, desde o ventre prosseguirá sendo tua, será guiada, será criada e será educada
nos caminhos da Tua palavra. Senhor, a aliança que os pais possuem contigo é trazida agora como bênção sobre a Amélie, e ela seja guardada, protegida, preservada, para ter um encontro com Jesus em sua vida. Em nome de Jesus, nós a abençoamos e dedicamos a Ti. Amém. Querido Pai, abençoamos o Davi, a Samira. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa dirigi-los nessa tarefa tão importante, tão desafiadora, que é a criação dos filhos. Eles recebam sabedoria vinda de Ti, para que eles vivam o Evangelho dentro de casa, para que a Amélie não precise aprender posteriormente na igreja ou na escola, mas que o lar seja uma escola de amor, de cristianismo verdadeiro para a Amélie. Senhor, então venha a unção do Teu Espírito Santo sobre estes pais, ó Pai, para que eles possam criar esta criança no caminho em que ela deverá andar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem assentar. Podem assentar. Glória a Deus, estou livre por alguns momentos da minha máscara. O texto para a mensagem da Palavra de Deus para esta noite está no Evangelho segundo São João. No capítulo 12, você pode abrir a sua Bíblia. Aqui no capítulo 12 há um ensino muito importante de Jesus. Eu levo muito a sério toda a Bíblia, os evangelhos, mas o evangelho de João, ele tem uma particularidade muito significativa. A maior parte do que está narrado no Evangelho segundo São João faz parte da última semana de Jesus aqui na Terra. Ora, se uma pessoa souber que vai morrer, ela não vai gastar tempo, em hipótese alguma, com palavras levianas e ociosas. Não é verdade? Você concorda comigo? Então, quando eu leio o Evangelho de João, medito e estudo neste Evangelho, eu sempre levo em consideração esse aspecto da cronologia do ministério de Jesus. Então, há um ensino aqui nesse capítulo 12 e que eu vou conduzi-los a que fixemos a atenção neste ensino, porque o futuro, o destino da igreja depende deste ensino. E convém sempre lembrar a grande comissão de Mateus 28, do versículo 19 ao 20,
em que Jesus disse para irmos às nações, para fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nesse texto tão importante, Jesus disse que devemos levar o ensino do Evangelho às pessoas a quem nós batizamos, aqueles a quem fizemos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus ensina algo muito importante aqui no capítulo 12. E nós vamos chegar então a este ensinamento, especialmente neste culto de ceia. Nós estamos diante da ceia memorial da aliança que temos com Jesus. Então vamos ver o que Jesus tem para nos ensinar nesta noite, aqui nesse texto. Então eu vou ler o texto do versículo 20 até o versículo 33. E depois nós vamos focalizar a nossa atenção em um determinado versículo. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo.
Agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Amado Deus, nosso Pai, nós te buscamos humildemente em oração, pedindo que tu nos concedas graça para pronunciarmos a tua palavra, graça para ouvirmos a tua palavra, e graça, Senhor, para vivermos a tua palavra. Senhor Deus, tu que és o semeador desta semente fiel e preciosa que é a tua palavra, que a tua palavra se faça frutífera nesta noite, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Eu quero focalizar a minha atenção, juntamente com vocês, no versículo 24 e no versículo 25 deste texto, onde Jesus diz: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Todos aqui concordam que esse texto tão importante, que estabelece um desafio tão frontal para a nossa vida cristã. Todos concordam que este é um ensino do Evangelho. Amém? Esse texto não significa nada para uma pessoa descrente, para uma pessoa não cristã. Mas para nós ele tem um significado muito profundo. E de certa forma, o caráter da nossa igreja e o destino da nossa igreja está relacionado à forma como nós vamos obedecer este ensino. E o ensino é simplesmente esse. Jesus está mostrando que o caminho para a vida passa primeiro pela morte. Então Jesus está mostrando que se morrermos, produziremos muito fruto. Na verdade, Jesus está ensinando aqui a verdadeira natureza do reino de Deus. Muitos textos do Novo Testamento mostram o reino de Deus como um reino de ponta cabeça. Estou usando essa expressão para mostrar que os valores do mundo onde vivemos são diferentes dos valores do reino de Deus. Nós, quando nos convertemos, nós viemos de um mundo que tem um determinado padrão de valores.
ele tem um determinado padrão de conduta, de governo. Mas o reino de Jesus Cristo, que está sendo revelado à igreja, ele tem valores diferentes. Por exemplo, no mundo em que nós vivemos, após a Revolução Industrial, após a Revolução Psicoterapêutica, que começou no final do século XIX, atravessou o século XX, após a Revolução Tecnológica. Então, após todas estas revoluções, o que aconteceu? Os homens tiraram Deus do trono, como se isso fosse possível, e ali colocaram o homem. O homem está cheio de direitos nos nossos dias. E a palavra de Deus nos mostra, inclusive aqui nesse texto, que nós somos servos de Deus. Nós não somos senhores. Senhor é Jesus. Nós somos servos. E é fácil dizer que nós somos servos de Deus. Mas só vamos compreender de fato que somos servos quando formos tratados como servos. Por exemplo, quando recebermos uma ordem aparentemente incompreensível de Deus, como tantos servos de Deus na Bíblia, pegarmos de Abraão até os apóstolos do Novo Testamento, muitas vezes a nossa relação com Deus vai provar se nós o temos como Senhor ou se tudo não passa de mera conversa religiosa. Então, os valores do reino de Deus são diferentes. O nosso mundo exalta o nosso eu. O reino de Deus diz que é necessário que o nosso eu seja abatido. Ele precisa morrer. Esse ego caído que nós trazemos desde o nascimento. Nós entramos nesta situação quando nascemos. E Deus nos mostra na Bíblia que há um único caminho de saída, que é a morte. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 do livro de Romanos, ele faz uma brilhante exposição da doutrina do batismo. Então, quando somos batizados, morremos com Cristo. Então, é necessário que o nosso eu seja mortificado, que a nossa carne seja mortificada. Porque então ressurgimos em Cristo para uma nova vida, onde Jesus é o Senhor. Renascemos para um reino que tem um rei, que é Jesus. Mas quanto mais olhamos para a Bíblia, nós vemos que este reino, aparentemente para nós homens, está de ponta cabeça, porque os valores são muito contraculturais.
para nós. Jesus, por exemplo, falou para Pilatos, quando foi indagado: mas tu és rei? Sabe, meus irmãos, tudo indica que a mulher de Pilatos era convertida. E Pilatos deve ter ouvido muito. E ele estava cheio de cuidados com Jesus, e ele chega e pergunta: mas tu és rei? Ele estava interessado em saber. E Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Uma concepção totalmente incompreensível para um oficial romano. Assim como era incompreensível para as autoridades religiosas judaicas. Eles esperavam um Messias que vinha com poder militar para libertar Israel do domínio imperial romano. Quando eles começaram a ouvir Jesus falar dos valores eternos do reino de Deus, eles entenderam que eles não podiam receber a Jesus como Messias. E Jesus de fato diz para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Jesus veio para levar uma cruz, não para usar uma coroa. Na verdade, foram os homens que colocaram uma coroa em sua cabeça, uma coroa de espinhos. Minha mãe teve uma experiência com Jesus muito profunda. Uma vez ela gosta muito de ler, e ela estava lendo sobre as coroas que os imperadores usaram e que agora estão nos museus pelo mundo afora. E ela estava lendo sobre a coroa dos Romanov, dos Hohenzollern, dos Habsburgo, e ela ouviu a voz de Jesus quando lhe disse: mas a minha coroa era de espinhos. E ela diz que ela chorou muito quando ouviu aquela palavra. O reino de Jesus, meus irmãos, não começou com uma coroação como o reino dos reis deste mundo. O reino de Jesus começou com uma crucificação. Então é totalmente o contrário. E a morte de Jesus seria para nós uma fonte de vida, meus irmãos. Do monte do Calvário fluiu um rio de vida, de amor e de misericórdia para aqueles que haveriam de crer. A morte de Jesus Cristo frutificou muito para a glória de Deus. 2000 anos depois, nós estamos aqui, ouvimos o Evangelho, cremos no Senhor Jesus Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, tal como Ele prometeu, fomos perdoados, fomos reconciliados. E hoje nós estamos aqui para celebrarmos a ceia do Senhor, para anunciarmos a este mundo perdido o mesmo Evangelho, anunciarmos a morte do Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha, porque Ele vem. Aleluia. Então, nesta noite, nós queremos aplicar à nossa vida esse texto de João capítulo 12, porque se nós ouvirmos a palavra de Deus, mas não aplicarmos em nossa vida, meus irmãos, não há benefício
da cruz de Cristo que possa tocar a nossa alma, se nós fizermos pouco caso da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja, na verdade vos digo, disse Jesus, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus, então, aquele primeiro grão de trigo. E nós, os que nascemos de Jesus, vamos imaginar assim, somos grãos de trigo. Então, a vida divina está em nós. Nós devemos crer que a presença de Deus, a presença essencial de Deus, está no coração de todo aquele que crê. Amém? Mas esta presença precisa ser cultivada. É como se esse grão de trigo precisa ser processado, até que esta presença se manifeste poderosamente no nosso meio. Quantos estão entendendo? Quando você, se você ler um pouquinho sobre como se produz o pão, hoje eu estava pensando muito no pão da ceia. Porque o pão da ceia é uma metáfora daquilo que nós somos como corpo de Cristo. Amém? Então pense comigo um pouquinho. O trigo precisa ser colhido. O produto final está aqui, o pão. Mas o trigo precisa ser colhido. Antigamente, os agricultores usavam uma ferramenta chamada tribulum, em latim, que era a ferramenta que eles usavam para separar a palha do grão. Então, o trigo já passava por esse processo. Daí que vem a palavra tribulação. Vem do tribulum. Depois que esse trigo passa pelo tribulum, separa a palha e agora você tem os grãos. O grão do trigo, ele é uma semente. Se você plantá-lo, esta semente vai morrer e vai produzir vida. Agora, no exemplo que estamos usando aqui, se você triturar a semente do trigo, você vai produzir a farinha. O trigo é um alimento muito rico. Hoje se fala muito mal do glúten, não é? Mas a semente do trigo, dentro da semente, aquilo que em botânica a gente chama de endosperma, a parte interna da semente, é um alimento riquíssimo. Acredita-se que o trigo já era usado como alimento há 10 mil anos atrás. E que a coisa de 7.500 anos atrás, o trigo foi finalmente domesticado. Por que eu estou explicando isso para vocês? Meu interesse aqui não é dar uma aula de história
botânica. Eu quero que você enxergue a figura espiritual que está por trás. Nós, seres humanos, temos uma parceria milenar com o trigo. Então, essa parceria chegou num ponto em que a raça humana não poderia viver sem o trigo. E toda a evolução cultural da raça humana se deu pelo uso do trigo, principalmente, como fonte primária de alimento. Mas o trigo, depois de uma certa época, não podia também viver sem o homem, porque o homem selecionou espécies domesticadas de trigo. Vocês vão estranhar o número. Nesses 10 mil anos que a humanidade usa o trigo como fonte de alimento, chegamos a usar 17 mil variedades diferentes de trigo. Tudo isso para produzir pão, farinha. Então, o trigo é colhido, separa-se a palha do grão através do tríbolum, depois o grão vai ter que sofrer uma forte pressão, ele vai ter que ser completamente triturado, para que o alimento que está no interior da semente seja liberado. Então, depois que você tem a farinha, você pode fazer o pão. E quanto mais fina for a farinha, melhor é o pão. Certa vez eu li uma frase que dizia assim: os moinhos de Deus trabalham lentamente, mas produzem a farinha mais fina, a melhor farinha. Eu queria aconselhar aqui os apressados da igreja. Tem pessoas que têm uma forte necessidade e elas oram e elas pedem: Senhor Deus, me socorre e eu gostaria disso para ontem, Senhor. Isso está que nem aqueles que pensam que podem pegar a Deus pelo colarinho e dizer: eu determino, Senhor, que isto me seja feito assim como eu quero. Tome cuidado com isso. Nós estamos aqui para fazermos a vontade do Senhor. Os moinhos de Deus vão trabalhar lentamente, mas eles vão produzir o melhor resultado. Então, meus irmãos, Jesus nos comparou, na verdade, com a semente, o grão do trigo. Jesus, de fato, quando nos ensinou isso, ele estava pegando o caminho do tríbolum, ele estava pegando o caminho da via dolorosa, ele estava pegando o caminho da cruz. Meus irmãos, é a cruz que traz a igreja à existência. Eu creio muito, meus irmãos, que naquela primeira ceia, que Jesus instituiu a ceia, e hoje nós vamos cear, em nome de Jesus, mas Jesus, naquela ceia, quando ele partiu o pão, e ele diz: comei, este é meu corpo que é dado por vós. Eu creio, meus irmãos, que ele teve uma visão da igreja.
Eu creio que a visão espiritual de Jesus, como Deus que Ele é, atravessou 2000 anos e Ele viu a igreja. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, Paulo diz assim: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. E qual é este pão que todos participamos juntos? Este pão é o corpo de Cristo. Então, neste pão, essencialmente, há um pouco de cada um de nós, que fazemos parte deste organismo vivo que é a igreja. Mas o que é que traz a igreja à sua existência? É a cruz. Então, os grãos precisam morrer para que haja pão, para que haja alimento. Como é que Deus vai alimentar o mundo se nós continuarmos sendo senhores de nós mesmos? Se nós tivermos apenas uma retórica religiosa, apenas um discurso religioso, um discurso teológico sem vida. O que é que traz a manifestação da vida de Jesus para a igreja? É isso aqui que Jesus ensinou. A vida divina está em nós, mas ela precisa ser liberada. De que maneira ela vai ser liberada? Através da cruz, através da morte. Mas morte do quê? Eu vinha dizendo para vocês, no mundo de hoje, toda a cultura, toda a literatura tende a exaltar o ego do homem. No reino de Deus não é assim, meus irmãos. Dizia Watchman Nee, que foi um apóstolo chinês, que foi um mártir do comunismo. Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui. No nosso país, meus irmãos, os brasileiros estão sendo culturalmente influenciados a desenvolver uma mentalidade subserviente à grande potência mundial da China. Mas nunca podemos esquecer nas nossas orações que é um país que, ainda que seja hoje a fábrica de todo o mundo, de todo o planeta, mas que é um país que persegue os cristãos, que oprime a igreja e que prende e que mata aqueles que servem ao Senhor Jesus. Watchman Nee padeceu num campo de concentração. Foi um homem de Deus brilhante, teólogo profundo. E ele dizia que a bênção da igreja é a unidade, mas que a bênção do membro da igreja é a humildade. Humildade é aquela virtude, aquela qualidade do grão do trigo que morreu. Então nós podemos desenvolver unidade no corpo de Cristo. Podemos exercer as disciplinas espirituais que a Bíblia nos ensina para
liberarmos a vida que está nos grãos de trigo, que somos nós, cada um de nós em particular. Então Jesus está usando aqui em João 12 a figura do trigo como algo que vai trazer frutificação. O trigo vai liberar vida, aquela vida de Deus que está dentro de nós. Essencialmente, Deus está no nosso coração. Mas a pergunta é essa: Deus está se manifestando na igreja? Como responder esta pergunta? Depende de o quanto nós morremos para o pecado, o quanto nós morremos para a nossa própria carne, o quanto nós morremos para a nossa própria autoimagem. Há uma história que eu gosto de contar. Um homem de Deus na Inglaterra, um grande escritor, eu tenho vários livros dele na biblioteca, e ele não somente era um homem inteligente, mas muito piedoso, um puritano. E ele soube que havia um bandido muito procurado na Inglaterra, que havia sido preso e que fora colocado na penitenciária. E ele foi até a penitenciária para falar do amor de Deus para o preso. E ao chegar lá com a sua Bíblia, o Pedro, o prisioneiro, cuspiu no rosto dele. Ele pegou a Bíblia e foi embora. No dia seguinte ele voltou e o prisioneiro cuspiu de novo. E assim, por várias vezes, sucessivamente, né? Até que um dia, o criminoso chamou o carcereiro e queria saber quem é aquele homem que vem aqui com aquela Bíblia. Aí o carcereiro explicou para ele quem era aquele homem. Provavelmente um dos homens mais respeitáveis de toda a Inglaterra. E sabe por quê que mandou chamar o carcereiro e queria saber quem era? Porque ele acabou entregando a vida dele ao Senhor Jesus Cristo. Agora, a figura deste pastor. O que, por exemplo, como você agiria se alguém cuspisse na sua cara? Você se defenderia? Você revidaria? Sabe, Jesus, no Evangelho segundo São João, não é o tema da nossa reflexão, mas em João capítulo 3, versículo 14, Jesus disse que ele seria levantado na cruz, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, que os judeus chamaram de Neustã. Jesus levou também a nossa natureza serpentina na cruz do Calvário. Então, aquele homem de Deus, naquele presídio da Inglaterra, sofrendo aquela afronta, ele não revidou. Ele demonstrou que o grão de trigo
da vida dele estava morto, portanto, foi possível alimentar a alma daquele criminoso que estava encarcerado. Sempre que o grão de trigo morre, ele libera vida. Isso acontece justamente quando você perdoa alguém. Uma pessoa que praticou uma grande ofensa contra você e que lhe deu um grande prejuízo. Quando você libera o perdão, algo do seu ego morre para liberar a vida de Jesus Cristo através da sua morte, então para tocar o coração dos pecadores. Por isso que eu falei que esse é um assunto muito profundo do ensino de Jesus. E ele diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele frutifica, porque ele libera a vida. Então vamos entender que o reino de Deus, os valores do reino de Deus, são sempre diferentes dos valores deste mundo. E quanto mais em obediência ao Evangelho nós permitirmos que o Espírito do nosso Deus leve a nossa natureza de grão de trigo à morte, tanto mais vida nós vamos liberar para o corpo de Cristo. Amém? E Deus então vai nos usar para formarmos um pão lindo, cheiroso, para alimentar esse mundo faminto, meus irmãos. Nós vivemos em um mundo faminto por Deus. As pessoas estão morrendo sem Deus. Meus irmãos, esta pandemia, ela acentuou muito a fome de Deus. Porque há tantas pessoas que estavam sendo alimentadas, mas a pandemia provou que elas estavam, na verdade, anoréxicas espiritualmente. E muitos aproveitaram a pandemia para se afastar um pouquinho mais de Deus. Então, meus irmãos, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo faminto e sedento por Deus. E é a igreja que precisa matar a sede deste mundo. É a igreja que precisa matar a fome deste mundo. Eu vou citar um texto agora de 1 Coríntios 11 para nós convergirmos do pão de João 12 para o pão de 1 Coríntios 11, que é o pão da ceia. Jesus, então, Paulo está narrando quando Jesus instituiu a ceia, no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai,
comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Até aí. Queria chamar os músicos para estarem aqui. Nós vamos passar ao momento da celebração da ceia. E nós costumamos chamá-la de ceia memorial da nova aliança, que é uma aliança eterna, é uma aliança superior que nós fizemos com Deus através de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Não podemos fazer a ceia do jeito que gostaríamos de fazer. Não temos nenhum diácono aqui para distribuir os elementos. Então nós viremos, nos serviremos. Imagine que tem um anjo aqui te servindo, tá? E nós nos serviremos, retornaremos aos nossos lugares. Depois que todos forem servidos, nós cearemos juntos, em memória da morte do Senhor Jesus. Mas ao anunciarmos a morte do Senhor Jesus, até que Ele venha, nós possamos seguir os passos de Jesus. Queridos irmãos, a vida cristã é a vida de Jesus em nós. Não pode acontecer de que o Espírito Santo que está em nós nos leve a viver uma vida diferente daquela que Jesus viveu. Você me entende? Então, se o Jesus como grão de trigo morreu e deu vida a nós, nós precisamos morrer também, meus irmãos. Vocês entenderam que não estamos falando de uma morte física, literal. Isso é uma morte de cada dia. Que nós morremos para o nosso egoísmo. E quando todos conseguirmos viver isso, Deus vai se manifestar na igreja. Mas Ele vai se manifestar primeiro na nossa casa, nos nossos relacionamentos mais íntimos. Ninguém é um homem de Deus ou uma mulher de Deus na igreja se não for antes em seu lar. Amém? Amada igreja, vamos seguir os passos de Jesus. Vamos seguindo os passos de Jesus a cada dia. Querido e amado Pai, nós consagramos a Ti os elementos desta mesa, tão ricos em significados, mas abre os nossos olhos espirituais para vermos além das limitações da matéria, além das limitações da nossa cultura, da nossa humanidade,
Abre os nossos olhos, Senhor, para contemplarmos a Tua glória. Abre, Senhor, os nossos corações para podermos Te amar, Senhor. Ó Deus, temos uma aliança contigo. Queremos Te dizer, Senhor, que não podemos viver sem o Senhor. E nem gostaríamos de viver sem a Tua presença, Senhor. Tu és tudo para nós, Tu és tudo o que temos. Perdoa, Senhor, a Tua igreja quando ela entristece o Teu Espírito Santo. Renova-nos nesta noite em Tua mesa. Traz sobre nós o Teu perdão. Renova o nosso espírito, que seja um espírito inabalável, Senhor, purificado pelo sangue de Jesus. Senhor, leva-nos pelo caminho da frutificação, Senhor. Nós Te pedimos, no nome de Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Temos um pão aqui, queria fazer esse comentário, um pão bem grande. Que esse seja uma metáfora de todos os perdidos que o Senhor quer acrescentar à sua igreja. Você crê nisso? Diga amém. Que tenho visto, meus irmãos, permita-me mais este comentário antes de cearmos. Tenho visto tantos crentes que por causa de uma pandemia perderam todo o seu fervor espiritual. Mas tenho visto pessoas também que estão sedentas e famintas por Deus. Queridos irmãos, que nós sejamos então um pão bem grande, com muitos pecadores se achegando ao corpo de Cristo para receber a vida que Ele colocou em nós. Amém?